Hoje vamos continuar falando sobre Câmara Municipal. Dentre esse assunto de Câmara Municipal, eu vinha falando para vocês sobre os agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. E falei para vocês sobre os limites máximos que eu tenho que observar na hora de fixar o subsídio desses agentes políticos. Falei para vocês sobre o total máximo que uma Câmara Municipal pode gastar com folha de pagamento, com as suas despesas, de um modo geral, total. E hoje eu quero falar para vocês de um assunto importante. Se eu tenho essas despesas, como que eu vou pagar? Onde que a Câmara vai buscar recursos financeiros para fazer face a essas despesas? Nós sabemos que uma Câmara Municipal pode ter despesas com aluguel, se for o caso, tem despesas com água, com luz, com telefone, com salários ou vencimentos dos seus servidores, pagamento de férias-prêmios, abonos, gratificações, subsídio dos vereadores, férias 13º dos vereadores, dos seus servidores, enfim, são várias despesas como material de consumo, material de limpeza, material de escritório, ou seja, ela tem os seus gastos para manter a sua atividade diária, tá certo? E para isso ela precisa de ter o quê? Uma receita, ela precisa de ter recursos para fazer face a essas receitas. Como nós sabemos, o patrimônio municipal, como um todo, ele pertence ao município. Se a Câmara Municipal tem um prédio, por exemplo, esse prédio não é da Câmara, esse prédio é do município. Está à disposição da Câmara. A Câmara tem a sua autonomia própria para gerir a sua receita e realizar as suas despesas, sendo que aquilo que sobrar volta para o patrimônio municipal. É assim que funciona. Então nós temos que, para poder entender a fonte de recurso financeiro da Câmara, nos socorrermos à análise contábil das receitas que tem o município. E para nós vai interessar aqui as receitas tributárias. Nós temos as receitas tributárias, que nós chamamos de receitas tributárias próprias, que são aquelas receitas que entram para o cofre do município por provocação do próprio município, que ele mesmo cobra. Quando eu falo em receita, eu estou falando de arrecadação, aquilo que entra para a prefeitura. Então o município tem a sua receita própria, baseado nos tributos que ele cobra. Aquilo entra para o caixa da prefeitura e nós falamos que aquilo é a receita própria do município. Existem outras receitas que entram também para os cofres públicos através de transferências previstas na Constituição, portanto de caráter obrigatório, em que a União e o Estado têm que transferir uma parcela também da sua arrecadação tributária para os seus municípios. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de impostos ou receitas tributárias próprias do município, como que ele arrecada as suas receitas tributárias próprias. Através da cobrança, por exemplo, do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, sobre os imóveis, sobre o imposto de renda retido na fonte, na folha de salários, aquilo que é retido lá na fonte dos salários do município, fica para o município, é um outro imposto que ele tem. Tem também o ITBI, que é um imposto de transmissão entre vivos, entre pessoas vivas, quando existe a transação de compra e venda de imóvel, quando existe, por exemplo, contratos envolvendo direitos reais de imóveis, tem que se pagar esse ITBI. Existe ainda um outro imposto, que é o que nós chamamos de ISQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. É um imposto cobrado sobre a prestação de serviços, né? A pessoa que presta serviço recolhe uma parte sobre esse serviço ao município. Existem também a cobrança de várias taxas municipais, taxa de licença para funcionamento, taxa de fiscalização, taxa para execução de obras, para aprovação de projetos ligados à construção civil, né? Então existem e outras taxas que o município pode cobrar, esse conjunto de cobranças. E ainda
a multa, os juros que são cobrados pelo atraso no recolhimento, no pagamento dos tributos pelos constituintes, né? Pelos consumidores de serviços, que usam dos serviços da prefeitura. Então essas pessoas, que são os contribuintes, recolhem isso aí para os cofres públicos. E aí nós temos esse conjunto que forma a receita tributária própria do município. Tá? Então a soma dessas arrecadações me dá a receita total própria tributária do meu município. E também, por força de norma constitucional prevista na nossa Constituição Federal de 88, a União e os estados também têm que transferir uma parte daquilo que ela arrecada de tributos para os seus municípios e para os estados, tá certo? Para os municípios, ele recebe da União e recebe dos estados essas transferências. Por exemplo, a União é obrigada a transferir uma cota, parte do Fundo de Participação dos Municípios, chamado de IFPM, aos municípios brasileiros, tá certo? Ela é obrigada a transferir uma parte da cota, parte do ITR, do Imposto Territorial Rural, por ela arrecadado aos municípios brasileiros. E por seu turno, o Estado também tem que transferir uma cota parte do ICMS que ele arrecada, do IPVA que ele arrecada, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, a cota parte sobre do IPI sobre exportações, uma cota parte do CID, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que é outro imposto. Então, a soma de tudo isso me dá o total da receita tributária do meu município. Então, com base nesses números, na soma daquilo que eu arrecado, é que eu vou saber como que eu vou, ou quanto que eu vou transferir para a Câmara Municipal. Quanto que a Câmara vai ter direito de receber por mês do município para manter as suas atividades. É um valor baseado nessa receita tributária total, que eu acabei de dizer. E como que isso é feito? Eu calculo sobre o total da receita um montante X, e esse montante é dividido em 12 parcelas, de janeiro a dezembro, coincidindo com o exercício financeiro ou com o ano civil, que é repassado mês a mês para cada município. Então, aquilo que eu tenho no total, eu calculo uma parcela, divido por 12 e passo mensalmente à Câmara Municipal esse valor. É por isso que nós falamos em duodécimo. O duodécimo é a 12ª parte de um todo. Então, se eu repasso mensalmente uma parcela para a Câmara de janeiro a dezembro, eu posso dizer que eu estou passando mensalmente o duodécimo que a Câmara tem direito, tá certo? Então veja o seguinte, nós falamos no último vídeo, analisando o artigo 29A da Constituição Federal, que a Câmara tem um limite máximo que ela pode gastar. Ela não pode ultrapassar aquele limite. E nós vimos isso aí baseado no artigo 29A, levando-se em conta uma tabela progressiva que esse artigo nos traz, fazendo um comparativo entre o número de habitantes e a receita de cada município. Então, baseado nesses dois parâmetros, eu sei calcular quanto que eu devo repassar para a Câmara Municipal. Para que eu possa aplicar essa minha tabela, vamos dizer assim, progressiva, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que calcular o valor total da receita tributária do meu município no ano anterior. Então, se eu estou em 2020, vamos calcular em 2019. Qual foi a receita tributária do meu município em 2019? Que é a soma da receita própria mais as transferências constitucionais, eu vou atingir um valor X. Tendo esse valor, aí eu vou consultar a tabelinha que eu tenho no artigo 29A, que nós já vimos no último vídeo, que ela fixa um percentual sobre essa receita baseado no número de habitantes. Então, na primeira escala aqui da tabela, eu tenho municípios com até 100 mil habitantes. O percentual da receita é de 7%. O que quer dizer isso? Quer dizer que municípios com até 100 mil habitantes, a Câmara Municipal terá direito a receber
um repasse mensal de até 7% da receita tributária total do seu município. Então, se o meu município, por exemplo, tem 20 mil habitantes, eu tenho direito, a minha Câmara, a receber até 7% dessa receita tributária do meu município, apurada no exercício anterior. Ou seja, em 2020, a Câmara vai estar recebendo os duodécimos mensais calculados sobre a receita tributária do município no ano anterior. Então, se é até 100 mil habitantes, 7%. E à medida que vai aumentando o número de habitantes, esse percentual vai caindo. Então, nós temos de 100.001 a 300 mil habitantes, cai para 6%. Nós temos de 300.001 a 500 mil habitantes, cai para 5% da receita. De 500.001 habitantes a 3 milhões de habitantes, o percentual já cai para 4,5% sobre a receita. E depois, de 3 milhões e 1 a 8 milhões, cai para 4%. E acima de 8 milhões e 1 habitante, essa receita, o percentual cai para 3,5%. Então, vocês vejam que existe uma lógica para poder fazer esse cálculo. Então, nós aplicamos isso aqui quando nós estudamos o gasto máximo que o município tem. Obviamente que se eu posso gastar o máximo, de acordo com o artigo 29A, minha receita também não pode ser além disso. Tá certo? Agora, o que a gente vê muito na prática? É que a Câmara Municipal, de um modo geral, as câmaras municipais, vamos dizer assim, elas procuram fazer o seu orçamento, que ele tem que ser feito, tem que ser aprovado em plenário, para depois ser executado e o prefeito cumprir. O que acontece normalmente nas câmaras municipais? Esses valores percentuais estão sendo aplicados no seu máximo. Quando a Constituição vem e diz, olha, município até 100 mil habitantes pode ter um duodécimo de até 7% da receita tributária, quer dizer de até 7%. Mas o que acontece? Todos colocam 7%, se estiverem nessa faixa. Se estiver na faixa seguinte, de 100 mil habitantes e 1 a 300 mil, 6%. Normalmente não se coloca 5%, coloca-se 6%. Então, o que precisa ser observado? É que, às vezes, a Câmara Municipal, por uma falta de planejamento, está pegando um numerário superior àquilo que ela precisa para fazer a sua despesa. E aquilo fica parado o ano inteiro ali no caixa, vai se acumulando para chegar em 31 de dezembro e ser devolvido ao município. Por que devolvido? Porque esse dinheiro é do município. A Câmara, aquilo que ela não usar, ela tem que devolver ao município. E às vezes fica parado esse tempo todo na Câmara e o prefeito passando por sérias dificuldades na execução do seu orçamento por falta de dinheiro. Então seria necessário rever essa situação e se pensar, será que com 4% eu não resolvo minha situação ao invés de 7%? Deixo 3% aí no caixa da prefeitura? É uma situação que pode ser pensada e que estaria ajudando o próprio prefeito municipal. Vou dar um exemplo aqui em números para ficar claro. Suponhamos que o município tenha 30 mil habitantes. Com 30 mil habitantes, ele enquadraria nessa faixa de até 100 mil habitantes, cujo percentual é de 7% sobre a receita tributária do município do ano anterior. Então, suponhamos que o município com 30 mil habitantes, em 2019, teve uma arrecadação de 32 milhões de reais de receitas tributárias. Muito bem. Então, se eu tenho um município de 30 mil habitantes, que ele pode usar até 7% desses 32 milhões, e se eu quero usar o total, se eu multiplicar 7% por 32 milhões de reais, eu vou chegar a 2 milhões e 240 mil reais. Então, esses 2 milhões e 240 mil reais é o total do orçamento da Câmara, desta Câmara numa situação dessa, que será repassado ao prefeito municipal, pelo prefeito municipal à Câmara, em 12 parcelas, ou seja, em duodécimos mensais, apurando-se da seguinte forma o valor. Eu pego os 2 milhões e 240 mil e divido por 12. E nessa situação, eu vou ter o quê? 186.666,66 centavos por mês. O que eu quero dizer é que, às vezes, eu não vou gastar tudo isso. Às vezes, com 100 mil, eu resolvo minha situação. Então, eu não preciso fazer com 7%.
Mas se eu fizer com sede, não está errado. É um direito que eu tenho, que a Constituição me garante. Então pode ser feito dessa forma. E qual que é o prazo que se tem para se fazer este repasse? O prefeito, obrigatoriamente, tem que fazer esse repasse todo dia 20 de cada mês, até o dia 20, não pode fazer depois do dia 20, tá certo? Até o dia 20 ele tem que fazer o repasse do 12º para que a Câmara possa fazer a sua despesa. Ele começa em 20 de janeiro e vai terminar em 20 de dezembro, e assim sucessivamente, tá certo? Muito bem. O que acontece se o prefeito não repassar esse dinheiro no prazo do dia 20? O que acontece se o prefeito repassar esse dinheiro a mais do que o que está no orçamento da Câmara? O que acontece se o prefeito repassar esse dinheiro a menos do que está previsto no orçamento da Câmara? Nós podemos dizer, e a própria Constituição Federal, no parágrafo 2º do artigo 29A, prevê que o prefeito, numa situação dessa, passando a mais, passando a menos, ou deixando de passar até o dia 20, ou não passando de forma alguma, estaria cometendo, em tese, o crime de responsabilidade. Então, essa previsão de crime é da própria Constituição Federal, tá certo? Nós podemos dizer também que, aproveitando aqui que está no próprio artigo, no parágrafo 3º do artigo 29, que também pode cometer o crime de responsabilidade o presidente da Câmara que, porventura, gastar mais de 70% desse 12º que ele recebe com a sua folha de pagamento, incluindo todos os gastos, inclusive os vereadores. Ele estaria cometendo, então, o presidente da Câmara, um crime de responsabilidade. Então é importante que se tenha uma boa contabilidade, com bons técnicos, com bons profissionais, tanto na Prefeitura como na Câmara, para que essas situações não sejam verificadas, causando dissabores tanto ao prefeito como ao presidente da Câmara. E se o prefeito cometer um problema desse aí que nós falamos, uma situação dessa, enviando dinheiro a mais do que o 12º, ou a menos, ou deixando de enviar até o dia 20, ele pode estar cometendo uma infração político-administrativa prevista no artigo 4º, inciso 6, do Decreto-Lei 201 de 1967, que pode culminar com a cassação do seu mandato. É isso que pode acontecer com o prefeito que infringir uma situação dessa. É por isso que eu gosto muito, e sempre falo em minhas palestras, onde eu vou falar sobre direito público, da importância que é o contador numa prefeitura e numa Câmara Municipal. Eu acho que com essa lei de responsabilidade fiscal em vigor, desde o ano 2000, de lá para cá, esta lei veio valorizar muito o trabalho do contador. Não sei se ele está sendo valorizado pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, onde ele trabalha. Mas, para mim, é a peça fundamental e mais importante, muito mais do que os advogados, vamos dizer assim, dentro de uma prefeitura e dentro de uma Câmara Municipal. Porque o contador que for bom, que tiver um bom conhecimento de contabilidade pública, vai executar de forma correta todas essas ações não previstas na lei, na Constituição, que não vai trazer nenhum problema aí para o prefeito, para o presidente da Câmara, que com certeza vão ter as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado respectivo. Então, com isso, eu encerro aqui esse nosso trabalho de hoje, onde eu trouxe mais essa matéria falando sobre as fontes de recursos que o Poder Legislativo vai dispor para fazer face às suas despesas. E nós sabemos que o ordenador de todas essas despesas é o presidente da Câmara, né? E ele, então, é o responsável em fazer esses pagamentos, que às vezes conta com auxílio, e às vezes não conta com auxílio aí dos seus servidores, né, imediatos para execução de todas as ações. Então, chama atenção aí para o presidente da Câmara, para os contadores, para que verifique todos esses dados, para que não haja uma extrapolação desses limites, desses valores, para não causar problema para ninguém, tá certo? Quero encerrar o vídeo convidando mais uma vez você para se inscrever no meu canal, você que já não inscreveu, você que já está inscrito, meu muito obrigado, tá certo? Você se inscrevendo, o nosso canal ficará mais forte e você poderá estar recebendo toda terça-feira
um vídeo com matéria nova, onde quer que você esteja neste mundo afora, tá certo? Um abraço a você e até a próxima, se Deus quiser.